E aí, pessoal? Preparados para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai até Okinawa, no Japão. Okinawa. Nossa, que lugar incrível. Mas a gente não vai falar das praias paradisíacas, não. A gente vai se aventurar pelas ruínas de um hotel. Um hotel. Que estranho. Que hotel é esse? O Hotel Nakagusuko, um projeto ambicioso que nunca foi concluído. Ah, entendi. Uma daquelas histórias de sonhos interrompidos, né? Mas a história desse hotel vai muito além de um simples fracasso, viu? O lugar é cercado de mistério, lendas e, claro, muitos relatos de atividades paranormais. Aí sim, a coisa fica interessante. Adoro uma boa história de fantasmas. Então prepare-se, porque a gente mergulhou fundo em relatos, fotos, registros históricos, tudo para entender esse lugar. E olha, o que a gente descobriu é de arrepiar. Começando pela localização, né? Verdade. O hotel fica bem pertinho do Castelo Nakagusuko, um patrimônio mundial da Unesco com vista para o Oceano Pacífico. Uau. Cenário de tirar o fôlego. Mas e aí, o que aconteceu? Por que esse hotel nunca foi inaugurado? Bom, pelo que a gente apurou, existem várias teorias. Problemas financeiros, desrespeito a locais sagrados, até a fuga dos espíritos. Espíritos? Parece que Okinawa tem uma forte tradição espiritual, com crenças em ancestrais, em entidades da natureza, e dizem que a construção do hotel teria perturbado esses espíritos. Nossa, que arrepio. Mas me conta, como era Okinawa na época da construção do hotel? A gente está falando dos anos 70, né? Isso. Bom, o Japão estava bombando, era uma potência econômica. Okinawa, com suas belezas naturais, era um destino turístico super popular. Faz sentido. Então a ideia de construir um hotel luxuoso ali pertinho de um castelo histórico parecia uma mina de ouro, né? Exato. É. Mas aí que as coisas começam a dar errado. Durante a construção, uma série de incidentes bizarros aconteceram. Tipo, Acidentes inexplicáveis, trabalhadores desaparecendo, um clima de medo constante no canteiro de obras. e os boatos de que o hotel estava construído em cima de locais sagrados começaram a pipocar. Não era boato, não. Pelo que descobrimos, Okinawa tem uma forte tradição kino-shamanística chamada Ryukyu. Ryukyu. É. E essa tradição acredita na presença de espíritos ancestrais e deidades da natureza em certos lugares? Parece que a construção do hotel ignorou completamente essas crenças, sabe? Tipo, construíram em cima de cemitérios, templos. Exatamente. Mas e o povo de Okinawa? Como eles reagiram a isso? Pelo que a gente apurou, monges budistas chegaram a alertar os construtores e pediam para eles repensarem o projeto. E aí? A ganância falou mais alto. Ignoraram os avisos e continuaram a construção. Nossa, que falta de respeito. E, segundo as lendas, isso só aumentou a fúria dos espíritos, né? E essa fúria se manifestou de formas bem sinistras. Que medo. Mas a gente vai ter que esperar para a próxima parte para ouvir essas histórias, né? Segura a ansiedade aí. Prometo que os relatos são de arrepiar. Então vamos mergulhar nos relatos arrepiantes do Hotel Nakabusuko. Bora. Tô curioso pra saber o que as pessoas viam e ouviam nesse lugar. Uma coisa que aparece em muitos relatos é uma sensação de opressão, de angústia, assim que as pessoas entravam nas ruínas. Tipo um aperto no peito. Isso, um mal-estar no ar. E não é só uma impressão, né? Não, não. Muita gente relata coisas acontecendo ao redor, sabe? Que tipo de coisa? Objetos se mexendo sozinhos, portas batendo de repente, mudança brusca de temperatura, sabe? Nossa, imagina um lugar enorme, abandonado. É como se o ambiente tivesse carregado com uma energia negativa, sabe? Pesada. E além dessa sensação ruim, as pessoas viam coisas. Aparições. Sim, muitos falam de vultos escuros se movendo pelos corredores, sombras, Né? sem forma definida, sabe? Como se estivessem observando os visitantes. E os sons também, gente. De tipo que são. Vozes sussurrando, gemidos, às vezes até gritos. Meu Deus. Imagina ouvir um grito do nada num lugar deserto como E aquele. de arrepiar, né? E essas vozes, elas diziam alguma coisa. Tava para entender. Em alguns casos, as pessoas dizem ter ouvido seus próprios nomes, Nossa. sendo chamados, frases sem sentido, às vezes pedidos de ajuda. E em outros casos. Em idioma totalmente incompreensível, um murmúrio, sabe? Ecoando pelos corredores. Parece filme de terror. E teve gente que viu aparições mais concretas, figuras, fantasmas. Sério. Teve um grupo de jovens que jura ter visto uma figura toda de branco parada no final de um corredor. Que horror. Eles disseram que ela ficou observando eles por um tempo, depois sumiu no ar. Conseguiram tirar foto? Não, quando revelaram as fotos não tinha nada lá, mas a experiência foi tão real que eles ficaram traumatizados. Nossa, imagina um susto. E esse tipo de relato de aparição fantasmagórica reforça a ideia de que o hotel seria um portal, né? Um portal. Para onde? Um lugar onde a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos é mais tênue.
E você acha que os Yurei, aqueles espíritos vingativos que a gente falou antes, seriam os responsáveis por essas coisas? É bem possível. Lembra que Okinawa tem um passado marcado por guerras e conflitos? Sim, a gente falou da Batalha de Okinawa, né? Uma das mais sangrentas da Segunda Guerra. Pois é. Então, muitos espíritos traumatizados pela violência da guerra podem ter ficado presos à terra, vagando por lugares como o hotel. E a construção do hotel em cima de locais sagrados só piorou a situação, né? Exatamente, como se tivesse perturbado ainda mais esses espíritos inquietos. A ambição humana, a ganância, desrespeitou o equilíbrio espiritual do lugar. E a consequência disso foi essa série de eventos paranormais. E não podemos esquecer dos samurais. Ah, é verdade. Okinawa tem uma forte tradição samurai. Ué, Mas qual a ligação deles com o hotel? Okinawa foi palco de várias batalhas, muitos samurais morreram defendendo ele. É. E a crença local diz que mesmo os guerreiros mais honrados, se suas mortes forem injustas, podem se tornar Yurei. Caramba. Então, além dos soldados da Segunda Guerra, também teremos espíritos de samurais vagando pelo hotel. Que loucura. É muita energia concentrada num lugar só. Yurei de soldados, Yurei de samurais, espíritos ancestrais. É como se o hotel fosse um imã para o sobrenatural. E no final das contas, o que aconteceu com o hotel? Ele foi demolido, né? Sim, em 2019, uma decisão que gerou bastante debate, né? Sim. Uns viram como um ato de purificação, sabe? Uma forma de apaziguar os espíritos. Outros lamentaram a perda de um lugar tão singular. É, mesmo que marcado por tragédia e mistério, né? É. E você, o que achou da demolição? Acabou com a atividade paranormal no local. É difícil dizer. A estrutura física do hotel não existe mais, mas a energia, as histórias, a lenda, tudo isso permanece, né? Verdade. E quem sabe os espíritos não encontraram outras formas de se manifestar. Agora que o refúgio deles foi destruído, essa é uma boa pergunta. Será que eles continuam vagando por Okinawa, mesmo sem o hotel? Ou será que a demolição realmente os libertou? Fica essa dúvida no ar, né? Será que demoliu o hotel, resolveu o problema ou só espalhou os espíritos por aí? É bem complicado, né? A gente sabe que a demolição acabou com o prédio em si, mas e a energia do lugar? As histórias, as lembranças. Será que tudo isso estão assim do nada? Difícil, hein? Parece que o hotel deixou uma marca em Okinawa. Uma coisa que vai além do mundo físico. Sim, essa memória, essa marca, pode ser tão forte quanto o próprio prédio. A gente continua falando do Hotel Nakagusoku mesmo depois da demolição, as histórias continuam vivas. Sem histórias de medo, de tragédia, de espíritos inquietos. Parece que não tem como a gente se livrar dos fantasmas do passado, mesmo tentando apagá-los, sabe? É verdade. E talvez essa seja a grande lição da história do Hotel Nakagusuku. A gente pode construir, destruir, tentar controlar tudo ao nosso redor, mas o passado sempre deixa suas marcas. E essas marcas podem ser físicas, como as ruínas de um hotel, ou podem ser as histórias que a gente conta, as crenças que a gente carrega. No caso do hotel, essas marcas são pesadas, né? É uma história de desrespeito, de ambição, que acabou mexendo com forças que a gente não controla. Parece que faltou respeito, né? Respeito pela história, pela cultura de Okinawa, pelas crenças do povo. Total. O Hotel Nakagusuku é um alerta para a gente ter mais cuidado com as nossas ações, com o impacto que elas têm no mundo. Em nós mesmos, né? Afinal, as histórias que a gente conta, as crenças que a gente tem, tudo isso molda quem a gente é. No caso do hotel, a realidade e a ficção se misturaram, né? Fica difícil saber o que é verdade e o que é lenda. Mas talvez essa seja a graça do mistério, né? A gente nunca vai ter todas as respostas. Mas a busca por elas nos leva para lugares incríveis, nos faz questionar o que a gente acredita. E é isso que a gente faz aqui no Deep Dive, né? A gente mergulha em histórias como a do Hotel Nakagusuku, traz várias perspectivas, teorias e deixa você, nosso ouvinte, tirar suas próprias conclusões. A gente dá as ferramentas, mas a viagem é sua. O importante não é a resposta final, mas o caminho que a gente percorre para chegar lá. E que caminho a gente percorreu hoje, hein? História, cultura, espiritualidade, mistério. Uma viagem, tanto, né? E você, o que achou da história do Hotel Nakagusuku? Conta pra gente nas redes sociais. A gente quer saber sua opinião, suas teorias, seus medos. E quem sabe a gente não se encontra de novo no próximo Deep Dive para explorar outro mistério, outra lenda, outro lugar fascinante e assustador do nosso planeta. Até a próxima!